Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, boa noite a todos. Que alegria voltar aqui ao Bezerra, a convite da nossa querida Betânia, a quem eu agradeço de antemão. E eu queria externar minha alegria, meu abraço a todos os trabalhadores da casa. Nosso querido Fernando está aqui do nosso lado, é um prazer imenso estar aqui. Eu vejo entre vocês sentados, alguns amigos queridos. E eu queria externar esse abraço a todos vocês que resolveram hoje, numa noite de sábado, sair de casa e vir à casa de Deus, para poder ouvir um pouco dos ensinamentos que nós precisamos ter para vencermos as dificuldades do dia a dia. Porque as surpresas acontecem e não são surpresas, mas muitas vezes nos abatem, nos fazem cair. E quando a gente cai, quando não tem o suporte evangélico doutrinário, Deus e Jesus em nós, vem o desespero, vem a frustração, vem a angústia, vem a tristeza, vem a depressão, e daí surge esse monte de males que a gente vê hoje na nossa sociedade. Gente querendo suicidar, é gente com problema psicológico, é gente com problema psiquiátrico, é gente com tudo que é problema, e não tem o suporte que Jesus nos dá para vencermos essas dificuldades. Então hoje nós temos a oportunidade de estar todos nós aqui, mas não só nós, Deus e Jesus, e mais os espíritos que estão aqui que a gente não vê. Aqueles que têm medo não tenham medo, porque não vai acontecer nada. Aliás, a primeira vez que eu vim ao centro espírita, era católico, como todos nós. Meu avô havia morrido, e eu havia perguntado para o padre por onde ele tinha ido. O padre não gostava dele, dizia assim: seu avô foi para o inferno. Muito bem, tá certo. Eu perguntei: e onde fica o inferno? E ele não soube explicar. Começou com um monte de coisa, me chamou minha mãe e disse assim: olha, mãe, o seu filho é muito rebelde, não conhece não conhece o que a igreja ensina, e ele precisa de uma lição. E eu vou passar para você uma receita, sem Pai Nosso, sem Ave Maria, sem crer em Deus Pai. Claro que minha mãe não fez isso, voltou a dizer que era para fazer ajoelhado no caroço de milho ou de feijão, mas não aconteceu. E a partir daí eu tinha um amigo e ele disse assim: eu tenho a resposta para você, você tem coragem? Eu falei: coragem para quê? Aí ele falou: eu vou te levar no lugar, só que você não pode sair de lá correndo, tá bom? E como a gente tem aquela crença, aquela educação muitas vezes equivocada, muitas vezes não, equivocada, de que o centro espírita é um centro de Umbanda, é um centro de religiões co-irmãs, que também é uma religião respeitável, a gente fica com medo. E eu fui com medo. Tanto é que quando sentei lá no fundo, pertinho da porta. Porque se acontecesse alguma coisa aqui, o que eu ia fazer? Claro, porta da rua e serventia da casa. Puf, vou embora. Mas eu sentei ali atrás, e o palestrante estava falando aqui exatamente o que eu precisava ouvir: perda de entes queridos. Pronto. Passei a palestra toda com o ouvido roladinho no que ele estava falando. E quando ele terminou, eu vim aqui à frente, fui apresentado ao presidente da casa, que estava dirigindo também, como hoje o Fernando está fazendo. E o presidente disse assim: você conhece o espiritismo? Não. Então eu não vou falar nada para você, porque você não vai entender nada do que eu vou te falar. E me deu o livro dos espíritos. Tome, estude. Aí eu olhei o livro dos espíritos dessa grossura. Quantos anos eu vou ler esse livro? Ele falou: não sei, você que sabe. O interesse é seu. Quando você lê, depois você volta para a gente conversar. Eu passei 6 meses lendo o livro todinho. 6 meses depois eu voltei. Ele falou: você leu? Eu li. Agora você vai estudar. Não vou falar nada com você, vai estudar. E aí eu sentei pela primeira vez na casa espírita para estudar o estudo sistematizado da doutrina espírita, do zero até o último livro, para poder compreender o que é a vida. Exatamente como o tema de hoje: a vida e a morte. Capítulo 4, Livro de Espíritos, primeira parte do Livro de Espíritos, 3 questões que abordam um tema imenso. Por quê? Porque a gente muitas vezes foi educado e a cultura colocou na nossa cabeça que a morte é uma coisa horrível. E aí eu pergunto: nós temos medo da morte? Se a resposta for sim, você está no lugar certo, que hoje nós vamos discutir sobre ela. Se você disse não tenho medo, você está no lugar certo também, porque você vai aumentar a convicção de que esse medo ele não deve existir.
Não pode existir. Porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Então, não tem como a gente fugir disso. Gente, isso é tão sério que os estudiosos, filósofos, os teólogos, começaram a estudar a humanidade desde que a gente estava nas cavernas. E eles descobriram que o sentimento da vida futura é inato no ser humano. Os seres primitivos, hoje os índios que não têm contato conosco, quem tem oportunidade de ir à região norte, eu tive a oportunidade de travar contato com algumas tribos indígenas, eles fazem os rituais deles acreditando que a morte não existe, inclusive eles cultuam os antepassados. E a gente perguntava para o pajé, para o cacique, por que vocês têm isso? Ah, porque o meu pai, ele hoje que dirige a tribo. Como assim? Pois é, meu pai é cultuado e a memória dele a gente lembra naqueles rituais que eles fazem ao redor da fogueira. E isso foi estudado e foi verificado que é inato em qualquer um de nós seres humanos, sejam aqui, sejam os autóctones, que são os homens primitivos na Austrália, seja na Amazônia, seja na América do Norte, em qualquer lugar do planeta. O homem sabe, o homem no sentido genérico, homem e mulher, sabe que depois da morte ele não desaparece. Mas os filósofos teólogos colocaram na nossa cabeça um tal de materialismo, que diz o seguinte: você é o corpo, aproveite enquanto tu está encarnado, porque depois que tu morrer, tudo deixa de existir. E isso foi colocado na nossa cabeça, ensinado para nós. E isso só trouxe coisa ruim. Por quê? Porque quando eu me apego à matéria, eu vou vivê-la, e ela cansa. Mas chega um momento em que a gente vai morrer. Alguém escapa da morte? Se vocês conhecerem alguém que escapou da morte, vive até hoje, a gente precisa conversar com ele. Porque o corpo, como é matéria, faz parte de uma lei. É a lei de destruição. O corpo, ele inicia, do mesmo jeito que a matéria ele inicia, tem meio, depois ele tem fim. O nosso corpo é uma máquina. A gente nasce com um corpício bem bonitinho, criança, vai se desenvolvendo, depois fica adulto, aí depois vai ficando mais madurinho, mas o corpo vai começando a perder a vitalidade. E chega um momento em que a gente tem que retornar. Aí a grande pergunta para o materialista é: retornar para onde? O que é que acontece na morte? Ele não se preparou, não sabe o que é. Aí quando chega na idade mais experiente, começa a olhar para trás, começa a olhar para frente e diz: eu vou morrer. E o que é que vai acontecer? Vai doer. Eu vou ser recebido pelo diabo. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e entra em desespero. E você começa a entrar em desespero: eu vou morrer, eu vou morrer. Quando descobre que está doente, aí o desespero começa maior. Porque às vezes a gente descobre que está doente, a doença é do corpo, aí o médico diz assim: você está doente, mas você só tem 6 meses de vida. Pronto. Acabou o chão dele. Se eu só tenho 6 meses de vida, o que é que eu vou fazer depois? Então a gente começa a perceber, quando estuda, que o nosso processo de vida aqui é um processo de vida aqui e lá. Porque quando a gente nasce, a gente morre no plano espiritual e nasce aqui. Todo mundo que está aqui se alegra, faz festa para receber o bebê, para receber o novo ente da família. Mas os que ficaram lá choram. A gente vem para cá, passa uma vida aqui na Terra. Muitos nem sabem o que estão fazendo aqui, porque nunca perguntaram: o que eu estou fazendo aqui? Nunca perguntaram de onde eu vim. E nunca perguntaram para onde eu vou. Aí passa. Quando chega no momento de retornar, diz assim: e agora? O que eu faço? Aí quando a pessoa morre aqui, o corpo morre aqui, os que estão aqui choram. E choram porque vão estar separados do ente querido. Não vão vê-los, como a gente está vendo agora. Mas choram aqui, e quem está lá do outro lado está alegre, vibrando. Porque a gente morre aqui e nasce lá. Veja, é um ciclo. A gente morre lá e nasce aqui, a gente morre aqui e nasce lá. E vai fazendo esse ciclo até que a gente se livre das coisas ruins que a gente faz quando está aqui. Então essa situação traz para nós, pela nossa formação, o medo da morte. Porque a
associa separadamente. Eu estou vivo e depois eu estou morto. Só que os espíritos dizem, você está vivo e você está vivo. Vivo e vivo. Não existe. Olha, o espírito que está lá, ele está morto? Não, ele está vivo. Morto está vocês que estão aí. Aí a gente está aqui e diz, eu estou vivo, você está morto. Olha a incongruência filosófica, pela falta de entendimento e espiritualização. Quando a gente começa a se espiritualizar, a conhecer o que Jesus veio nos dizer, a conhecer a doutrina que eles vieram falar, a gente começa a olhar para nós de outra forma. Por que nós temos medo da morte? Por que nós temos essa sensação? Ela é uma sensação inata em nós, em virtude de uma lei, que é a lei de conservação. Vocês já imaginaram, se a gente tivesse noção, possibilidade de ver tudo de bom que existe nesse plano espiritual que a doutrina fala, aí você volta para aqui e diz assim, eu não quero ficar mais aqui não. O que é que ia acontecer conosco? A gente ia se matar. Não ia cumprir a nossa tarefa aqui. Então existe uma lei em nós que diz, o corpo, por instinto, diz, você não pode morrer. E isso é transmitido para o nosso espírito. A gente fica com medo de perder o corpo e com medo, por conseguinte, de morrer. E isso vai sendo exacerbado de uma maneira tal que essa lei de conservação passa a ter uma influência muito maior sobre nós. Porque aí eu passo a não ver de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui. E passo a deixar que a carne domine sobre o espírito. Muita gente, vejam que coisa interessante. Jesus esteve entre nós há 2024 anos atrás, não teve? Ele não veio nos ensinar. Aí todo mundo lembra de Jesus pregado aonde? Pronto. Essa é a mensagem que passam para nós. Mas qual foi a mensagem que Jesus deixou? Foi ele sofrendo numa cruz pregado? Não, gente. Tanto não foi assim que ele, antes da doutrina chegar, ele já tinha enunciado alguns dos seus princípios. A morte não existe. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E o princípio da reencarnação. Ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de... Ele falou isso para um sacerdote, como se fosse um padre. Ele falou isso, ninguém entrará no reino dos céus. Aí o fariseu Nicodemos pergunta, como é que eu, velho, vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Olha só. Ele sabia, mas ele estava perguntando para o mestre para ouvir dizer dele, nós voltamos, chegamos. Então ele anunciou princípios que a doutrina vem dizer para nós. A reencarnação é um princípio. Pluralidade, os planetas que existem no universo não são habitados? São. Aí eu não vejo ninguém. Ah, não vê porque a gente é grosseiro e eles têm uma constituição física diferente. Aí vê assim, aí a morte não existe. Como o Fernando falou no tema principal, o grande futuro. A morte não existe, já não existe, tá certo. Quem disse isso? Foi Jesus. Sabe por que ele disse isso? Porque quando ele foi pregado ao terceiro dia, o que aconteceu com ele? Ressuscitou. E ele apareceu para quem? Não foi para um homem, foi para uma mulher, para Maria de Magdala. Maria tenta tocá-lo e ele diz, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Porque se ela tocasse nele e a mão dela passasse, porque ele estava em espírito, como é que ela ia ficar? Perturbada. Então ele não me toque. Ele usou a lei judaica, não me toque, porque ele não estava puro. Não estava puro, não estava limpo. Ela compreende, porque ela era judia. E ela vai anunciar isso para os apóstolos. E os apóstolos não acreditam nela. E vêm até o túmulo para verificar. E eles não acreditam. Jesus aparece depois no Senado para 11 dos 12. Um não estava presente. Quem era? Tomé. E contaram para ele, Jesus voltou. O mestre está entre nós. Falei, só acredito. Pronto. Nós somos Tomé? Somos. A morte existe? Não existe. Mas você tem medo da morte? Tenho. Eu morro de medo. Se eu puder ficar aqui mais uns 50, deixa eu ficar. Mais uns 50, mais uns 60. Então, Jesus vai e aparece de novo, mas Tomé estava presente. E ele diz, vem cá, Tomé, toca nas minhas chagas, está aqui, das mãos e das costelas. E ele toca, aí eles, mestre, eu acredito. E Jesus profere um ensinamento maravilhoso. Bendito seja aquele que acredita sem ver.
Tomé, tu acreditaste vendo. Nós vamos ser o Tomé hoje, porque se nós tivermos medo da morte, nós vamos passar a vida sofrendo. Então ele provou que a morte não existe. Jesus é o terceiro dia, quando ressuscitou, quando ele voltou em corpo espiritual, para aqueles que não são espírita, quando a gente morre, a gente perde esse corpo físico, que se deteriora, os seus elementos voltam para a terra. Mas nós temos um corpo espiritual, chamado perispírito. E esse corpo continua presente. E é com ele que nós, muitas vezes, aparecemos aos que estão aqui, como nós. Esse corpo envolve o nosso espírito, que é energia. E aí, no mundo espiritual, nós vamos nos haver com esse corpo. Isso é importante por quê? Porque aí vem outra reflexão. Eu tenho medo da morte? Tenho. Então, o que é que eu sou? Se eu não sei o que é que eu sou, eu vou passar a vida inteira ouvindo e repetindo que eu sou Keuni Ranieri, corpo. Mas o Keuni Ranieri, corpo, desaparecerá com a morte. Porque eu sou uma personalidade, ou seja, quando eu nasci, a minha mãe e meu pai me deram um nome. Mas quando eu morrer, esse nome desaparece, vai virar um atestado de óbito. Acabou, mais nada. Se eu aparecer de novo, esse Keuni Ranieri já não será mais Keuni Ranieri, será outra personalidade, se eu reencarnar. Então eu preciso saber o seguinte, o que é que eu sou? Kardec foi perguntar isso para o Espírito. O que é que nós somos? Aí ele pergunta assim, que é a alma? Questão 134. O Espírito responde, um espírito encarnado. O que é que nós somos? Alma. E tem gente que tem medo de alma. Não tem? Tem medo de alma. Então nós somos, pronto, nós somos uma alma, espírito encarnado. Então eu sou um espírito. Se eu sou um espírito, eu sou da mesma essência dos espíritos que estão lá. A única diferença é, eu tenho um corpo físico e eles têm um corpo espiritual. Nós somos da mesma essência. Essa é a única diferença. Aí começa a primeira compreensão. Se eu sei que eu sou espírito, eu vou retornar para onde? Para o plano dos espíritos. Porque esse plano aqui é o plano da carne, da matéria. Tudo se destrói aqui. Você compra um carro novo, depois de 10 anos, se você não cuidar dele, você compra um eletrodoméstico novo, daqui a 5, 6 anos ele quebra. E isso acontece com todos os bens, toda a matéria. Tudo que é matéria no nosso mundo, ela é criada, é utilizada e depois desaparece, se transforma. Bom, se eu sei o que é que eu sou, qual é a causa, então, do meu medo da morte? E por que é que os seres morrem? Kardec vai perguntar no estudo que a gente vai fazer hoje. Questão 68, ele diz assim, qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Seres orgânicos. Ele não está perguntando só o homem, está perguntando todos os seres vivos. Por que eles morrem? Qual é a causa da morte? Os espíritos respondem bem curtinho. Esgotamento dos seus órgãos. Se tem esgotamento, é porque os órgãos estavam cheios de alguma coisa. Esgotamento dos órgãos. Ele não fica satisfeito. Kardec vai na 68A e pergunta, poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E os espíritos vão fazer a comparação perfeita. Uma máquina desorganizada, montada, mal montada, ela cessa o movimento. O corpo, quando está enfermo, ele morre. O corpo é semelhante a uma máquina. Quando nós não cuidamos do corpo, o que acontece? Ele começa a definhar, a perecer e morre. Mas quando ele morre, nós morremos? Não, porque nós somos espíritos encarnados. Agora, resta saber o seguinte, por que é que eu tenho medo da morte? Se nós temos intuitivamente em nós a sensação da vida futura, a certeza da vida futura para alguns, nós temos essa visão futura, como foi o tema que o Fernando colocou, por que nós temos medo da morte? Aí vem, para alguns primitivos, essa sensação da vida futura é vaga. A gente fala de vida futura, a pessoa ouve, mas não compreende. Quando a gente vai evoluindo, essa sensação deixa de ser vaga e torna-se uma esperança.
Quando você evolui mais, essa esperança passa a ser o quê? Uma certeza. Então eu saio da coisa abstrata, que é uma coisa vaga, entro naquela dúvida e depois eu entro na certeza. É o que nós estamos fazendo aqui estudando. Quando pergunta ao Espírito, você tem medo da morte? Alguns dizem, eu tenho. Mas depois ele pensa direitinho e diz, eu sei que eu não morro. Quem morre é o... Então eu estou tendo certeza de que existe algo mais. Bom, esse medo da morte, os filósofos foram estudar e verificaram o seguinte. Nos seres primitivos, que têm uma sensação vaga da vida futura, o medo da morte é enorme. Naqueles que têm uma esperança na vida futura, esse medo da morte é mediano. E naqueles que têm certeza da vida futura, da imortalidade da alma, esse medo da morte ele é pequeno. Ele existe, como o Espírito diz, como um meio de conservação, mas ele é pequeno. E isso faz com que a gente traga para nós agora espíritos. Vamos compreender? Eu estou no espiritismo. Cheguei aqui porque perdi um ente querido. Perdi entre aspas, porque a gente não perde ente querido. A gente perde chave, perde a cabeça, perde o sapato, mas ente querido não perde, isso safado. Mas a gente perdeu entre aspas o ente querido. Esse ente querido desapareceu? Sumiu? Não. Onde é que ele está então? No plano espiritual. Muitas vezes ele está do nosso lado. E a gente não consegue nem ouvi-lo nem senti-lo. Porque nós estamos ligados nas coisas do mundo. Minha avó partiu. Meu avô partiu. Minha mãe partiu. Meu filho partiu. É normal a tristeza? É. Por quê? Porque nós passamos um tempo ligados a ele. A eles. 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, 70. De repente, esse ente querido partiu. Eu não consigo vê-lo mais fisicamente. Mas eu consigo senti-lo se eu tiver minha conexão espiritual. E aí surge um grande ensinamento. Quanto mais eu conheço os ensinamentos de Jesus, menos medo da morte eu tenho. Quanto menos eu conheço, mais medo da morte eu tenho. Agora vamos fazer uma comparação bem simples para vocês entenderem. Eu tenho medo da morte, meu ente querido partiu. Vamos agora trazer para o mundo real. Eu tenho um filho, eduquei esse filho, ele cresceu, foi para a faculdade, se formou, tem uma profissão, e um belo dia ele diz assim, papai, eu vou para a Europa. Aí você diz, você vai me deixar, meu filho? Eu te amo, se você é meu único filho, vai me deixar? Vou para a Europa, vou fazer um curso na Europa, e vou ficar por lá um tempo. Aí ele vai para a Europa. Você pega, vende tudo e toma aqui o dinheiro, vá. Aí ele vai, chega lá, ele faz o curso, depois ele volta e diz assim, papai, agora eu vou morar na Europa. Aí você diz, caramba, agora o negócio é sério. Agora é sério. Vai mesmo? Vai. Mas eu estou no Brasil, no Nordeste do Brasil. Vou para a Europa. Eu vou morar num país europeu, vou para a Alemanha, ou para a França, tá certo? Vou para a Inglaterra, vou para um país qualquer da Europa. Aí ele pega as coisas dele, pega um avião e vai-se embora. Você está vendo o teu filho todo dia? Não. Você perdeu o teu filho? Não. Você pode falar com o teu filho? Pode, não pode? Por que quando a gente perde um ente querido e ele morre, a gente não age assim? Aí você vai dizer, não, mas se eu quiser ir para a Europa, eu pego um avião e vou para lá. Aí eu te digo, e quando você dorme, você não pode falar com o seu ente querido? A gente não faz isso toda noite? Ué. A gente toda noite tem a possibilidade de sair do corpo, entre aspas, e encontrar os entes queridos que a gente ama, conversar com eles, ser incentivado por eles, abraçá-los, ouvi-los, ser aconselhado. A única coisa que existe é, quando eu acordo, eu não consigo vê-lo. Mas o meu filho está na Europa, eu consigo vê-lo todo dia? Não. A não ser que eu use o Zap todo dia e não deixe ele trabalhar. Aí eu faço videochamado o tempo inteiro. Mas eu posso fazer videochamada espiritual também, não posso? Posso. Toda noite fazer, mamãe, toda noite eu quero encontrar com a senhora, se a senhora puder, porque existe lei lá do outro lado. A senhora puder, toda noite eu quero conversar com a senhora. Aí você sonha com ela toda noite. Ou as noites que são permitidas. E conversa com ela, conversa com o papai, com a mamãe, com o filho. O que que existe então? Existe um desespero e um despreparo nosso. Falta de conhecimento, falta de educação evangélica. Para a gente saber que a morte, falando que o Fernando, nosso querido Fernando, falou, a morte não existe. Por que não existe? Porque só existe vida.
Não existe morte. E aí nós vamos compreendendo que nós fomos criados colocando em nós certos conceitos que a gente nunca indagou sobre esse processo de morte. Qual é a consequência que tem quando eu compreendo a morte? A consequência é simples. Existe uma solidariedade, uma ligação entre todos nós no universo, do átomo ao anjo. Todos estão interligados. Os espíritos superiores e puros estão preocupados e ligados a nós, porque eles vêm nos instruir. Basta ver na reunião mediúnica. Nós estamos ligados entre nós para nos ajudarmos a evoluir. E estamos ligados com o que estão embaixo, para os educarmos e ajudarmos a subir. Então, nessa cadeia, nós estamos ligados do átomo ao arcanjo, ligados a Deus, que não nos abandona. Ou seja, se nós estamos todos ligados, existe processo de morte? Não existe. Existe processo de aprendizado. Aí, nesse aprendizado, eu vou para a escola, como existe uma escola aqui. Nessa escola, o que eu faço? Eu aprendo. Agora, se eu sou um aluno relapso, eu posso ser reprovado de ano, não posso? Vou voltar. É o que acontece com muitos de nós aqui. Rebeldes. Eu quero ficar aqui na terra. Eu não vou largar meu Mustang, nem minha Ferrari, nem vou largar meu apartamento lá em Boa Viagem. Volta. Aí você vai e volta. Só que você, numa encarnação, você está de um jeito, na outra você está de outro. Ah, você foi rico na anterior, na próxima você vai para aprender, você vai voltar o quê? Pobrezinho. Para aprender dos dois lados da moeda. Você foi egoísta? Ah, agora você vai ter que ter um jeito de aprender a controlar esse egoísmo, essa vaidade, esse orgulho. E aí nós vamos aprendendo a nos libertar da morte. A gente só se liberta da morte, gente, quando a gente tem visão na vida futura e olha para as coisas do mundo, dando o seu devido valor. Eu me desapego das coisas do mundo. Tem gente que morre, está do outro lado, preocupado com as coisas que deixou aqui. Ah, eu deixei um apartamento, deixei um carro, deixei terra, deixei tudo, e fica do outro lado controlando os filhos. Não vende. Fernando, não vai vender meu carro, não. Fernando, tu não vai vender meu apartamento, não. Só que ele pode fazer alguma coisa lá para cá? Não. Aí o filho vende, ele entra em desespero. Começa a obsidiar o filho. Começa a influenciar o filho, sem perceber, às vezes, influenciar negativamente o filho. E isso, por quê? Porque ele ficou ligado às coisas do mundo. Quando a gente aprende que as coisas do mundo ficam aqui, a gente só leva as virtudes e os aprendizados, você começa a olhar e dizer, não, hoje eu tenho uma casa, tudo bem, mas essa casa não é minha, ela está minha. Porque quando eu morrer vai passar para o meu filho, para minha esposa, para meu neto, meu bisneto, meu tataraneto, ou então para quem eu quiser deixar. Não é meu, está meu. O que ocorre então com a gente? Nós precisamos aprender como é que se processa esse ciclo de morte, que Kardec vai estudar primeiro na questão 70, que é o objeto do nosso estudo, depois na questão 257. Na questão 70 ele diz assim, ó, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem. Agora Kardec está colocando um outro elemento aqui, o que é feito da matéria. Matéria, corpo. E o que é feito do princípio vital? O que é princípio vital? Os espíritos vão responder, a matéria inerte se decompõe e vai formar os elementos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Aí nós precisamos entender. Matéria é matéria, volta a ser matéria. Nós somos compostos de átomos. Os nossos átomos vão compor outros organismos. Quando a gente morrer, você entra no caixão, é enterrado, vai compor outros elementos. E o princípio vital? O princípio vital é aquele que dá vida ao nosso corpo. Nós, quando encarnamos, damos vida à matéria. E esse princípio vital é tirado de um fluido que chama fluido cósmico universal. Ou seja, é um fluido onde Deus emana energia e essa energia nós absorvemos e transformamos ela em vida para a matéria. Quando nós encarnamos, quando nós vamos nascer, lembra do perispírito que eu falei, que é o corpo espiritual? Ele se liga quando há fecundação, quando a mamãe, o espermatozoide do homem, junto com o óvulo da mulher, se fundem no óvulo, e o espírito se liga naquele óvulo, ele se liga magneticamente a cada átomo daquela célula inicial. A célula vai se reproduzindo, o perispírito vai se ligando átomo por átomo daquela célula.
Se liga. Bom, eu nasci. O meu perispírito está ligado aqui ao meu corpo. Todos os átomos do meu corpo. E quando eu morro, o que é que acontece? O inverso. Esse princípio vital, ele vai se esvaindo. Lembra que o Espírito falava que quando a gente morre existe o esgotamento dos órgãos? Esse esgotamento é a perda da energia vital. O órgão, quando perde energia, ele não tem mais como funcionar, ele morre. Quando a gente morre, ocorre a mesma coisa. O desligamento vai ser feito molécula a molécula do nosso corpo. Aí vem um outro conceito que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente morre, mas não desencarna. E o espírita costuma falar muito, desencarnou. Mas o que é desencarnou? Aí vai começar a entender. Morte para a ciência é a cessação da vida física. Vai lá e olha, o que é morte? Cessação da vida física do corpo. Perfeito. Cessação da vida física do corpo. Os médicos hoje consideram a morte quando as funções cerebrais morrem. Tem que ter um protocolo. Eles vão para o cérebro, verificam se as funções cerebrais estão funcionando. Se não tiver, morte cerebral, morte clínica. Aí vem para o coração e demais órgãos, começa a morrer. Porque você pode ter morte cerebral, mas o coração pode continuar funcionando. E é aí a oportunidade em que existe a doação de órgãos. Mas o teu corpo não volta mais, porque a morte, o cérebro morreu, não tem mais como você se haver. A desencarnação é diferente. Descarnar, é sair da carne. É por isso que a gente muitas vezes ouve dentro do centro espírita assim, eu ouvi dizer que o espírito voltou e disse assim, eu estou sentindo meu corpo ser corroído, eu morri ou eu me suicidei e eu estou sentindo os vermes comerem meu corpo. Mas que corpo? Se o corpo dele está dentro da terra. O corpo espiritual, o verme não vai roer. Perceberam? Aí você pergunta, a pessoa diz, esse rapaz do Ranieri está viajando. Esse Ranieri está drogado. Porra, como é que o verme vai roer o corpo de um espírito? O que acontece é, quando eu estou ligado à matéria, o que é que eu fiz? Eu me liguei ao meu corpo físico. Eu não me desliguei dele. Aquele desligamento, que era para ser feito molécula a molécula, de forma natural e rápida, ela faz de forma lenta. O corpo morreu, mas você está ligado magneticamente a ele. Aí você fica sentindo o que está acontecendo com o teu corpo. Isso reverbera onde? Moralmente no espírito. Como ele está ligado ao corpo, vendo ele se decompor, vejam que tristeza, que sofrimento. Ele está vendo o corpo se decompor, aí ele diz, o bicho está me roendo. Eu estou vendo meu corpo decompor, eu estou sentindo ali, não sei o que. Por quê? Porque ele está pegado às coisas da matéria. Mas nós somos desse mundo? Então, agora como é que eu vou compreender isso? Estudando. Aí eu sento aqui e começo a compreender. Aí quando eu morrer, o que vai acontecer? Depende de mim. Se eu estou apegado ao mundo, eu vou morrer, que é o corpo que morre, mas não vou desencarnar. Esse processo vai ser mais demorado. Mas se eu compreendo e se eu pautei a minha vida pela moralidade, pelo que o Cristo me ensinou, quando o meu corpo morrer, o que vai acontecer com o meu perispírito? Se desata. Naturalmente vai embora. Voou. Você não vai sentir essas coisas. Isso, gente, tem uma importância enorme para nós que estamos estudando a doutrina. Para muita gente aí fora, isso é uma viagem. Os jovens, esse velhinho aí está numa vibe enorme, está voando. E aí deixa acontecer. Mas ele não vai passar por esse processo? Querendo ou não querendo? Vai. Vai. Eu fui para um encontro ecumênico, algum tempo atrás, e nós tínhamos no culto ecumênico um pastor, um padre, eu, representante do Espiritismo, e uma representante das religiões afrodescendentes. Aí nós nos reunimos assim na mesa, como a gente está aqui, e o mediador reuniu para dizer como é que ia ser o culto. Olha, você vai falar 5 minutos, você vai falar 5 minutos, 8 minutos, assim, a plateia. Aí o pastor sentou exatamente na ponta da mesa ali, onde está o nosso irmão. Aí ele perguntou, olhou para mim e disse assim, você é espírita kardecista? Eu falei, não sou não. Eu sou espírita. Espírita kardecista é a designação que o senhor está dando, porque não existe. Aí ele olhou para mim assim com a cara feia e disse assim, você é espírita? Sou. Você não é kardecista? Não existe isso, pastor.
Espírita é só um. Espírita kardecista, designação que dera, mas que não existe. Espírita, dito por Kardec, lá na introdução do Evangelho, é espírita, só tem um, é espírita. Aquele que acredita na relação entre o mundo físico e o mundo espiritual é espírita. Aí ele olhou para mim assim e disse: então você é partidário do demônio. Eu não fico aqui. Levantou-se e foi embora. Não vou fazer culto ecumênico com um partidário do demônio, não. Porque o partidário do demônio vai me atentar. Levantou-se e foi embora. Perceberam o que é ignorância? Que século nós estamos? 21. Século do Espírito. Levantou-se e foi embora. Aí todo mundo ficou assustado, o mediador ficou assim, falou: não tem problema. Você refaz o planejamento e distribui para o que ficou. Se o padre não tiver na oposição, ele fala, eu falo, e a nossa irmã da religião afrodescendente fala. Não, a nossa irmã, veja, o entendimento que é. A irmã da Umbanda, o Candomblé, assim, isso é pura ignorância. Logo que ele foi embora. Aí o padre falou assim: isso é intolerância religiosa. Meu irmão, vamos cumprir a lição. E foram lá falar, gente, tranquilamente. Mas eu fiquei, não vou negar, eu fiquei abalado. Porque eu era partidário do demônio e ele foi embora por causa de mim. O que eu vou falar para o povo que está me ouvindo? E na plateia tinha um monte de gente que era protestante, que foi para aquele culto para ouvir quem? Pronto. Olha a responsabilidade dobrada. Veja o que a ignorância faz. E a ignorância da morte faz a gente entrar num ciclo, num parafuso de angústia, de medo, de depressão, que é injustificável. E isso tem uma origem. Quando a gente era pequeno, como era que era explicado o processo de morte para nós? Como era que era explicado? Coisa horrenda, coisa horrível. A gente foi perdendo aquela cultura de cultuar os antepassados dos nossos entes queridos. Aí nós fomos dizendo assim: olha, a morte não é uma coisa boa. A morte é uma coisa funesta, a morte é uma coisa de triste. Aí depois veio a igreja e disse: quando você morre, tu vai para onde? Para o céu, para o inferno. E eu vou para o inferno? E o que é o inferno? É um lugar onde tem um diabinho, um tridente, um fogo que vai ficar te espetando o resto da eternidade. Aí você diz: eu não quero morrer, não. E quem vai para o céu? Vai para o céu quem Deus escolhe. E se eu não for escolhido? Azar teu, tu vai para o inferno. Olha, eu criei essa ideia de mente e essa ideia de morte, e ela vem conosco. Aí quando você chega na hora de vivenciar a morte, o que você vai imaginar? Que eu vou para o céu ou que eu vou para o inferno? E quem vai dizer que eu vou para o céu ou para o inferno? Geralmente é o padre. Você tem que se confessar com ele tem que gostar de você, para ele fazer a extrema-unção e te recomendar para que você vá para o céu. E qual é a certeza que eu tenho que eu vou para o céu? Nenhuma. Eu vou continuar na dúvida: vou para o céu ou vou para o inferno? Vou para o céu. Olha a perturbação com que eu vou chegar do outro lado. Vocês já imaginaram vocês irem para o emprego, vocês foram chamados por empresa, e na empresa o cara liga para ti e diz: olha, venha preparado, porque aqui você vai ser sabatinado. Você não sabe se entra ou se sai. Como é que tu chega na entrevista de emprego? Eu entro ou eu saio? Se eu falar uma besteira, eu saio. Se eu ficar calado, eu entro. Não, mas se eu ficar calado, eu saio. A entrevista vai ser um caos. Tu vai entrar na entrevista perturbado e vai sair dela pior ainda se tu não for escolhido. Então isso foi criado na nossa mente. Antigamente, o que era que se fazia quando alguém da família morria? O velório era feito aonde? Em casa. Eu, quando era pequeno, peguei isso em Bom Conselho, aqui pertinho de Garanhuns. Minha mãe me levou para o velório, o morto no caixão, todo mundo em casa no velório. A gente não tinha medo de olhar para o ente que morreu. Hoje acontece, a gente consegue fazer isso com tranquilidade? Não. Tirou-se dentro de casa, jogou-se para um local apropriado, que geralmente é um cemitério, num local bem apertado. Aí você vai ali, vê as pessoas tristes, chorando, desesperadas, não conseguem falar nada com nada. Ninguém fala sobre a morte na sua verdadeira essência. Ninguém abre a boca para dizer, se não for espírito, porque se for espírito, vão dizer assim: ele é insensível, ele não chora, ele é indiferente. Mas por que você não chora? Já fui no velório assim, todo mundo diz: ô Fernando, por que você não está chorando? Poxa, então,
teu ente está ali, tu não chora não? É indiferente. Que vocês são? Eu falei, não, porque a gente tem uma compreensão diferente da morte. Como é que é? Então, essa psicosfera foi criada para nós e é o que vendem. Você chega ali, está todo mundo triste, ninguém diz, olha, esse irmão aqui cumpriu a missão dele e vai encontrar a luz do outro lado. Ele vai ser recebido por entes queridos que estão do outro lado. A morte é uma passagem. Nós não somos do mundo, ninguém diz isso. Aí fica todo mundo chorando, desesperado. Depois, pegam o caixão, colocam no féretro, vão lá no local onde tem que enterrar, enterra. Todo mundo fica ali tristinho, coloca as flores, depois todo mundo vai embora. Pronto, esse é o processo de morte que a gente vê hoje. Totalmente desligado daquela ligação que nós temos que ter com o espiritual. Quando eu estou ligado ao espiritual, eu não estou ali no desespero. Eu estou ali sabendo o seguinte, eu estou triste, porque o meu ente partiu primeiro do que eu, e eu não vou vê-lo fisicamente como nós estamos aqui. Mas eu vou vê-lo toda noite, eu vou vê-lo com as oportunidades que tiver. E que mais cedo ou mais tarde eu vou me reunir a ele. É questão de tempo. Questão de tempo. E aí eu começo a perder medo da morte. A morte não passa a não ter sentido para mim. Apenas é um meio de passagem daqui para o outro lado. Então o nosso processo, o tema de hoje, vida e morte, é muito interessante. Porque na grande realidade, Kardec colocou esse tema para que os espíritos mostrassem para a gente, filosoficamente, que vida e morte são termos que nós usamos para definir aquilo que nós não temos como definir de outra maneira. Porque na grande realidade o tema desse capítulo não devia ser vida e morte, devia ser vida e vida. Só que vida lá e vida aqui. Mas a morte sempre esteve no cenário da nossa evolução, da nossa humanidade. E hoje mais ainda, porque depois da pandemia, o medo de morrer ficou mais aguçado, né? As pessoas não se recuperaram da pandemia. Muitos de nós teve entes queridos que partiram, não se recuperou dessa partida, e hoje nós estamos vendo o mundo no rebuliço completo. A gente vê noticiário de tudo que é jeito, com atos que a gente muitas vezes pergunta se realmente é verdade, está acontecendo, atos imorais. E quando nós não sabemos definir de que lado nós queremos ficar, se com Jesus, com Kardec ou com o mundo, a gente se equivoca. E nós entramos a compreender o que é o processo de regeneração. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 629, Kardec vai perguntar o que é a moral. E os Espíritos vão responder a regra do bem proceder, de acordo com as leis de Deus. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. E o que é que a gente observa por aí? Um monte de ato contrário à lei de Deus. Portanto, são atos imorais. E muita gente segue. O momento da gente pensar é agora. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Porque se você seguir um falso profeta, que são esses propagadores dessas coisas, você vai segui-lo, mas tem consequências. Lembram o que aconteceu recentemente com quem seguiu erroneamente a psicosfera equivocada na época política? Olha a consequência que houve. O aborrecimento, perda de liberdade, perda de tranquilidade, perda disso, perda daquilo, porque não parou para pensar. Quando a gente tem um desafio, eu penso, o que isso está querendo me dizer? Aí eu estou doente. Ok, quem está doente não sou eu. Quem está doente é o meu corpo, que reflete a doença do meu espírito. Então eu tenho que perguntar assim, o que é que isso está querendo dizer para mim? Mas muitas vezes eu estou ligado e digo, eu vou morrer. E complicou. Descobri que eu estou com câncer. Eu vou morrer. Vai, não vai? De qualquer jeito você não vai morrer? Para que o desespero? Ah, mas eu não queria agora. Mas quem define se somos nós ou é Deus? Se chegou a hora de você ser chamado, é porque ele está vendo de cima e diz assim, ó, Fernando, chegou a tua hora de vir agora. Vem agora, porque se tu ficar mais tempo, tu poderás te perder. Vem. Mas nós queremos que fique. Quando a gente quer que fique, isso reflete egoísmo nosso. E tem um caso clássico disso. Eu estava no Mato Grosso do Sul, num centro espírita do Mato Grosso do Sul, bem pequenininho. E tinha uma senhora de 88 anos nesse centro. Ela trabalhava, trabalhadora assídua, uma das fundadoras. E todo dia ela estava lá e trabalhava. Num certo dia, ela adoeceu. Adoeceu, foi ao hospital, foi ao médico. O médico olhou para ela. Aí disse, eu não vou falar não, senão eu vou matar a velha.
Aí chamou o filho. E disse, ó, sua mamãe está com câncer. E pelo prognóstico da medicina, ela não tem mais do que 4, 5 meses de vida. Muito bem. E a doença evoluiu muito agressivamente. Ela foi internada no hospital e entrou em coma induzido, foi para a UTI. E esse nosso amigo, meu amigo, entrou em espírita, participando da reunião mediúnica e tudo, entrou em desespero. E a gente ia visitar a mãe dele e ele não largava a mão da mãe. Não largava a mão da mãe, não largava, ela não pode partir, se ela partir o meu chão vai desaparecer, ela não pode ir, não sei o quê. E ficava nesse desespero, pensando, meu amigo, não faça isso, você está prejudicando a sua mãe. Por que prejudicando a minha mãe? Você está falando isso porque você não é a sua mãe. Você não tem amor, você não tem sentimento, você não tem nada. Meu irmão, você conhece a doutrina, não conhece? Conheço, mas você está falando de uma coisa que não está vivendo, e eu estou vivendo. E se passou 1 mês, 2 meses. No 3º mês, a gente conversando com ele, ia lá, aplicava o passe, fazia as orações e conversava com ele. Aí um belo dia, no domingo, ele chegou ao hospital para a visita, nós chegamos também, e ele subiu. Aí ele pediu assim, gente, eu queria 1 minuto, eu e a minha mãe sozinho. Eu queria conversar com ela. E foi lá conversar com ela. Nós ficamos afastados, e ele conversou com ela. Depois ele voltou e disse assim, eu vou me despedir da minha mãe hoje. Eu sei que eu não posso mais retê-la aqui. Eu vim me despedir dela, conversei com ela e disse para ela que ela podia partir em paz. Porque eu vou sentir muito, vai doer muito. Mas eu sei que eu vou me encontrar com ela em breve tempo. Eu queria que vocês fizessem a oração, aplicassem o passe. E eu sei que vai ser a última vez que eu vou vê-la encarnada aqui. Nós aplicamos o passe, fizemos a oração. Nesse momento aconteceu uma coisa que era inexplicável, foi inexplicável para os médicos. Ela que não mexia nada, mexeu a mão, segurou a mão dele. Começou aqueles aparelhinhos, a enfermeira veio, o que está acontecendo, Ah, parece que ela voltou, vai voltar. Batimento cardíaco acelerou dela, que estava retornando, estava na emoção, espírito. Nós fizemos a prece e fomos embora. Por volta das 3 horas da madrugada, o que aconteceu? Ela foi embora. Foi embora. Perceberam o poder que a gente tem de reter uma pessoa aqui? Não compreender a morte. Não compreendeu, não. Ele compreendia, porque ele era espírito. Mas ele não aceitava. Reteve 3 meses a mãe. Foi só ele dizer, mãe, pode partir, que ela foi embora. Depois, ele na reunião mediúnica, recebe a comunicação de quem? Dela. Com fatos que só ele conhecia. O médium escrevendo, passou para o dialogador, o dirigente da reunião. Ela não se identificou, não colocou nome, mas deu detalhes. Quando começaram a ler, ele estava sentado, o que aconteceu? Entrou em prantos. É minha mãe. Todo mundo ficou em silêncio. É minha mãe. Aí ela começou a relatar, meu filho, lembra quando a gente estava no processo de doença, que você me disse assim, mãe, vamos fazer um acordo? Se você morrer primeiro do que eu, tu volta para me provar que a morte não existe? Como é que pode? O espírita fazer um acordo para... Ué, ele não acredita que a morte... Ela colocou isso na carta. Aí ele lembrou. Mãe, é você. A morte não existe mesmo. Então, gente, quando a gente senta aqui na palestra pública, a gente muitas vezes vem aqui e não dá muito valor ao que está sendo falado. Mas aqui a gente é tratado, acolhido, aqui a gente tem os ensinamentos da doutrina, porque na hora que a gente for testado lá fora, a gente vai chorar, vai sofrer, mas assim, eu vou cair, meu joelho está sangrando, mas eu vou me levantar e caminhar. E vou caminhar porque Jesus provou isso, ele morreu e voltou. Voltou. Não voltou uma vez, voltou 19 vezes catalogado até aparecer para os 500 da Galileia antes de ascender definitivamente.
Então, se ele provou que a morte não existe, por que eu vou duvidar? Por que eu vou duvidar? Então, o que acontece? Quando eu estou na doutrina, eu vou começar a me preparar. É um processo. Quando chegar na hora da minha morte, eu vou desencarnar com a paz que Jesus nos deu. Eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. Não a paz do mundo. Porque eu vim ao mundo e venci. Que paz é essa? É a consciência tranquila. Se eu chegar nesse dia com a minha consciência tranquila, a missão está cumprida. Porque eu vou acordar do outro lado em paz. E quem vai me receber? Os irmãos espirituais que estão velando por mim, que fazem parte da minha família, fizeram parte da minha família consanguínea e espiritual. A família consanguínea fica, a família espiritual aflora. Qual é a família que interessa? Sanguínea ou espiritual? Espiritual. Nós não temos um anjo da guarda que está conosco desde que nós fomos criados simples e ignorantes? Tem. Vou chegar para ele e dizer, ó, eu estou morrendo aqui, se tu não me receber do outro lado, a gente vai se ver do outro lado. Não é não, Fernando? Chega do outro, ó, tu está do meu lado, se eu morrer e tu me deixar sozinho, amigo, do outro lado a gente vai se ver. Porque ele vai estar nos esperando. Agora, como é que eu vou vê-lo? Ligado à terra? Não, ele vai estar do meu lado e eu vou dizer assim, eu estou aqui do teu lado e eu não consigo vê-lo. Porque eu estou ligado nas coisas da matéria. Então eu tenho que me desprender de tudo isso e me ligar nele. Porque eu disse assim, quando eu acordar com os olhos lá, eu quero te ver. E pronto. Aí vai estar pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, tataravó, gente que a gente nem conhece. Porque os espíritos falam disso nos livros. Está aí, Céu e Inferno. Está aí, a revista espírita que diz, eu fui recebido pelo meu tataravô que eu nem conhecia, mas ele me conhece. E vem me receber. Então não tenhamos medo, gente, da morte, porque a morte é um processo, é apenas uma passagem. Jesus esteja conosco, nos abençoe e nos guie durante todo o final de semana. Muita paz. Então, vamos agradecer a presença de todos vocês, aqueles que estão à distância, né, acompanhando a palestra, a colaboração do nosso irmão Ranieri, né, que nos deu a sustentação, de Djalma, com a prece. Vamos orar, agradecendo a Jesus por esse momento singelo de orientações que a obra nos traz e a forma como foi colocada para que todos pudessem ter uma compreensão, trabalhar em nós essas experiências e entender que a vida é eterna. Precisamos hoje aproveitar todo o tempo que temos para nos dedicar ao bem, trabalhar junto, lado a lado com os nossos semelhantes, com todos aqueles que nos cercam e entender que precisamos, sim, desses estudos contínuos, perseverando com ânimo, harmonia e fazer com que todos aqueles que nos cercam se sintam tocados para que possam assim desenvolver uma harmonia na humanidade. Com as bênçãos do Altíssimo, rogamos a Jesus a permissão para finalizar o encontro doutrinário da noite de hoje. Muita paz. Bom regresso aos nossos lares. Muita paz.